A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é uma Olimpíada científica muito interessante para os amantes dessa ciência que ainda estão no ensino médio. Neste vídeo, você poderá assistir um guia completo para a OBA, desde o básico sobre a Olimpíada até dicas de estudo. Então, vamos lá! E aí galera, tudo bem? Meu nome é Iago e eu sou o diretor de conteúdos da Liga Olímpica de Astronomia, ou LOA para os íntimos. Hoje estou aqui no primeiro vídeo do YouTube da LOA, e não existe melhor maneira de estrear o nosso canal do que falando sobre a OBA, não é mesmo? Então, sem mais enrolação, vamos começar. A OBA é uma Olimpíada nacional que ocorre todos os anos por volta do mês de maio. Podem participar alunos de escolas públicas e privadas, tanto do ensino fundamental e do ensino médio. A competição tem somente uma fase, e essa fase é composta por uma prova teórica. O nível 1 é destinado aos alunos do primeiro ao terceiro ano. O nível 2 é destinado aos alunos do quarto ao quinto ano. O nível 3 é destinado aos alunos do sexto ao nono ano. E por fim, o nível 4 é destinado aos alunos do ensino médio. Neste vídeo, focaremos somente no nível 4 da OBA, mas as dicas podem ser úteis para os outros níveis também. Os alunos do nível 4, ou seja, do ensino médio, são desafiados com 10 problemas, tendo o mesmo valor, sendo que 7 desses problemas são de astronomia e 3 são de astronáutica. É um padrão da prova que a parte de astronáutica seja um pouquinho mais matemática do que a parte de astronomia. Sendo assim, a maior parte da prova vem de conceitos básicos e teóricos. As notas então são enviadas para a organização da OBA, que decide a nota de corte para cada medalha. Embora essas notas variem muito, as notas seguras para conseguir cada medalha variam entre 6 para bronze, 7 para prata e 8,5 para ouro. Como dito anteriormente, a OBA é composta por diferentes exigências. Conforme já pontuado, esta é a área de maior valor na prova. Para atingir uma boa pontuação nessa parte, é importante que o aluno tenha conhecimentos básicos de movimentos da Terra, constelações mais conhecidas, sistema solar e geometria básica. Existem questões que exigem contas nessa parte da prova, porém elas são a minoria e geralmente as fórmulas necessárias são passadas no enunciado da questão. É muito comum, no entanto, questões que envolvem interpretação de texto, pois muitas delas são contextualizadas. Em geral, uma boa lista de tópicos para a parte de astronomia é a seguinte: nome e características de planetas e satélites naturais, rotação e translação da Terra, estações do ano, movimentos das estrelas na esfera celeste, estrelas muito brilhantes e conhecidas, como as do Cinturão de Órion, as do Cruzeiro do Sul e Sírius, leis de Newton e leis de Kepler, análise dimensional e, por fim, geometria plana básica. A parte de astronáutica é marcada por ser muito matemática e exigir conhecimentos de física, principalmente de mecânica. Também é muito comum a aparição de questões que envolvem interpretação de gráficos. Por valer menos que a parte de astronomia, a seção de astronáutica é muitas vezes negligenciada pelos estudantes, o que não se deve fazer. Os tópicos mais importantes para resolver as questões de astronáutica são os seguintes: leis de Newton, com ênfase na segunda lei, forças de energia, movimento circular, leitura e interpretação de gráficos, análise dimensional e geometria básica. Vale ressaltar que as questões que envolvem cálculos, tanto na seção de astronomia quanto na seção de astronáutica, geralmente não envolvem números muito agradáveis. Assim, como o uso da calculadora é proibido, muitos alunos acabam fazendo erros por distração, o que acaba descontando uma grande parte da nota final da questão. Sendo assim, retire o tempo para revisar suas contas. Faça-as cerca de 3 vezes, só para garantir que você não fez nenhum erro. Outra fonte de erros muito comum é a conversão de unidades de medida. Em geral, é recomendado dar a sua resposta no Sistema Internacional, o famoso SI, a não ser que a questão não diga o contrário, tá bom? Quando as equações a serem utilizadas são dadas no enunciado, elas geralmente estão no SI. Isso quer dizer que todas as medidas que você for utilizar devem ser convertidas. Por exemplo, suponha que o exercício te deu a fórmula para calcular a aceleração centrípeta de um corpo, como essa daqui. Nessa equação, R representa uma distância, que hipoteticamente foi dada no enunciado em quilômetro. Pelo SI, nós sabemos que a unidade padrão para distâncias é o metro. Então, antes de utilizar a equação, deveríamos converter R de quilômetro para metros, o que nesse caso é bem fácil e é só multiplicar por 1000. Mas o que acontece se não ajustarmos as unidades de medida? Bem, nesse caso, temos um problema na ordem de grandeza da resposta. A ordem de grandeza de um número é basicamente a potência da base de 10 que o representa na notação científica.
Esse é, na realidade, um critério que realmente desconta muitos pontos na prova em caso de erro, mas que pode ser seu aliado na hora da prova. Se a sua resposta apresenta uma ordem de grandeza estranha, isso indica que você provavelmente errou uma conta, ou não converteu corretamente as unidades de medida. Se você está, por exemplo, calculando a distância entre a Terra e o Sol e encontra um resultado na ordem de centímetros, é óbvio que existe um erro aí, certo? Nesse caso, reveja o seu raciocínio até encontrar o erro. Agora vamos ver algumas dicas para te ajudar na hora dos estudos. A principal forma de estudar para uma Olimpíada é fazendo as provas de edições anteriores. Para isso, acesse o site da OBA e use as provas como simulados. A partir desses simulados, é possível perceber quais são as suas maiores dificuldades e assim dedicar mais tempo nesses tópicos. A OBA é uma prova que envolve conhecimentos de física e matemática, como eu já falei diversas vezes nesse vídeo. Assim, se você estiver enfrentando problemas nessas áreas, contate seus professores de exatas e peça para que eles lhe ajudem com suas dificuldades. Além de ajudá-lo, pode ser que o professor encontre outras dificuldades que você ainda não tinha percebido, e também ele pode te indicar outros materiais de estudo. Embora a internet seja uma fonte inesgotável de conhecimento, muitas vezes essas informações são falsas ou desatualizadas. Assim, procure fontes confiáveis para guiar seus estudos. A LOA disponibiliza materiais adequados para seus estudos nas mais diversas áreas do nosso site, cobrindo todos os conteúdos necessários. Temos provas passadas, listas de exercícios e muito mais. Para acessar tudo isso, basta clicar no link na descrição desse vídeo. Escrever o que você deseja aprender é uma ótima forma de reter informações. Fazer resumos e checá-los com frequência ajuda a reativar a memória e a absorver até os conceitos mais complicados da matéria. Utilizar o esquema de cores pode também facilitar o estudo, visto que ativa a memória visual. É normal descobrir pontos fracos ao longo de seus estudos. Sempre há uma parte na teoria que você não se identifica e preferiria somente ignorar. Mas é exatamente essa parte que precisa de mais atenção e tempo. Entenda essas dificuldades como um desafio. Mesmo errando exercícios e sentindo que você não vai aprender, continue persistindo. Em pouco tempo, mesmo sem perceber, suas habilidades vão melhorar muito e os problemas que antes pareciam ser impossíveis vão ser resolvidos. Os alunos com nota maior ou igual a 7 são chamados para a seletiva OBA, que seleciona as equipes para as Olimpíadas Internacionais. Além disso, os alunos com as maiores notas na seção de astronáutica são chamados para a Jornada Espacial, um evento sensacional que reúne alunos de todo o Brasil para participar de uma semana imersiva de palestras e eventos especiais. Mais um motivo super válido para não negligenciar a sessão de astronáutica, hein? Eu já participei de uma jornada espacial e eu posso afirmar que foi uma das experiências mais sensacionais da minha vida. Eu possuo diversas imagens e vídeos que dariam um vídeo sensacional para este canal. Vocês gostariam de ver isso? Deixem nos comentários. Nos últimos anos, algumas faculdades como USP, Unicamp e Unesp criaram programas de vagas olímpicas. Portanto, sua medalha da OBA pode te ajudar a conquistar sua tão sonhada vaga na faculdade, sem nem mesmo fazer o vestibular. Muito legal, não é mesmo? Utilizando as técnicas aqui descritas e acreditando no seu potencial, fica muito mais viável conseguir uma medalha na OBA. Então, foque nos seus estudos e se dedique, pois todo o seu amor pela astronomia será recompensado. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo e querem que continuemos trazendo mais conteúdo, deixem o seu like, inscrevam-se e compartilhem com seus amigos. Não se esqueça também de seguir a LOA no Instagram e de visitar o nosso site. Então é isso, galera. Até a próxima!